Olá, eu me chamo Agenor e hoje estou aqui para explicar um pouco sobre a notação científica. Vamos lá. Então tá, o que é notação científica? Notação científica é uma forma de escrever números usando a potência de 10 e é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muito algarismo. Então tá, antes da gente começar a aprofundar sobre a notação científica, é sempre bom a gente relembrar uma matéria, né, que a gente vai usar muito, que é o expoente na base 10. O que seria então esse expoente na base 10? Para relembrar o que são as potências na base 10, a gente deve analisar quando o expoente for positivo. Olha lá então, 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tenho lá 1 milhão elevado a 1, é 1 milhão. 1 milhão elevado a 0 é 1. Continuando, vocês percebem que o que? Os expoentes eles estão todos positivos. Então tá, 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 10.000. E a gente também tem um expoente na base 10 quando ele for negativo. O que significa esse negativo? Significa que ele está invertendo o número. Qual que é o inverso de 10? A gente sempre tem que lembrar, quando não tem nada embaixo aqui, tem o quê? O número 1. Então a gente vai inverter esse 1. Ele vai para cima, ficando como numerador 1 sobre 10. E o 10 será para baixo, ficando no denominador. 1 dividido por 10, 0,1. Mesma coisa com o de baixo. 10 elevado a menos 2. O que acontece? O 1 que está ali embaixo escondido sobe lá para cima, ficando no numerador, e o 10 baixa, ficando no denominador. 1 sobre 10 elevado a 2, 0,01. 10 elevado a menos 3, mesma coisa. 1 que está escondido lá embaixo sobe lá para cima, sobre 10 elevado a 3, que é 0,001. Então tá, logo, né? Um número em notação científica apresenta o seguinte formato: A vezes 10 elevado a B, sendo o A ele é um número real, igual ou maior que 1 e menor que 10. E B é um número inteiro. Então tá, vamos lá. Um exemplo para ficar mais claro. Primeiro, a gente vai aprender como transformar um número em notação científica. Vamos lá, tem um passo a passo para a gente seguir, que vai ficar facinho. O que a gente faz primeiro? A gente escreve o número na forma decimal, com apenas um logaritmo diferente de 0 na frente da vírgula. Segundo passo, a gente coloca o expoente na base 10 e o número de casas decimais que devemos andar com a vírgula. Se eu andar com a vírgula e o valor diminuir, o expoente fica positivo. Se eu andar com a vírgula e o número aumentar, o expoente ficará negativo. E o terceiro passo é escrever o produto pela potência de 10. Começo assim, duvidoso, mas vamos lá por exemplo, vai ficar mais fácil. Olha aqui, como é que eu vou transformar esse número? 32.000, que é um número grande, em notação científica. Primeira coisa que eu tenho que fazer é andar com a vírgula. Mas agora eu pergunto, onde que está a vírgula desse número? Ela está aqui, ó, no último zero. Eu colocando essa vírgula entre o 2 e o 3, então eu vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Pois dessa forma ficaremos apenas com 3 logaritmos da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, a gente tem que verificar quantos passos que a gente vai andar. No caso, quantas casinhas que eu andei ali? Eu andei 4. Visto que os números inteiros se encontram no final do número. Nesse caso, o 4 será o expoente da base 10, ou seja, a quantidade de casinhas que eu andei, que foi 4, eu coloquei a vírgula aqui, que fica o número 3,2. Esse número de casas que eu andei, eu vou colocar no expoente na base 10. Então, como é que vai ficar? Escrevendo a notação científica, fica 3,2 vezes 10 elevado a 4. E 4 é a quantidade de casinhas que eu andei. A vírgula eu coloquei entre o 2 e o 3, ficando assim um número bem menor. Vamos então para outro exemplo. A gente vai transformar esse número aqui, olha. Eu ia falar gigantesco, mas na verdade ele é muito pequeno, em notação científica.
que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que andar com a vírgula, colocando ela entre o 3 e 4. Então tá, vamos andar com a vírgula. A vírgula está aqui, né? Eu vou andar uma casa, duas casas, três, quatro casas, 5 casas, 6 casas. Então, como eu andei com a vírgula 6 casas, é necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 3, o número vai ficar o quê? O número vai ficar com um valor maior do que era, certo? Então, quando o número fica um valor maior do que era, porque 3,4 é bem maior que 0,0000034. Então, o valor do expoente, quando o número era menor e passa a ficar maior, o valor do expoente ele fica negativo. Escrevendo na notação científica, eu tenho 3,4 vezes 10 a menos 6, que foi o valor que eu andei lá das casinhas. Então tá, agora a gente vai fazer operações com a notação científica. Para a gente fazer essas operações entre números escritos em notação científica, a gente tem que lembrar das operações de potenciação. Então vamos relembrar. Propriedades da potência. Multiplicação. Na multiplicação de potências de bases iguais, mantém-se a base e soma os expoentes. Como sempre vai ser na base 10, então a base vai ser sempre igual. O que eu tenho lá? 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. O que eu tenho que fazer? Eu conservo a base, que é 5, e somo os expoentes. 2 mais 3, 5, resultando em 5 elevado a 5. Multiplicação tranquilo, né? Você conserva a base, soma os expoentes. Na divisão. Divisão de potências de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Mesma coisa de cima, no entanto, eu vou ter que subtrair os expoentes. Olha lá o exemplo. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. O que eu vou ter ali? Eu conservo a base, que é 5, e subtraio os expoentes. 3 menos 2, resultando em 1, que fica 5 elevado a 1. Então tá, vamos lá então. Na multiplicação com notação científica, é feito multiplicando os números e repetindo a base de 10, somando ou subtraindo, somando, né, os expoentes. Olha lá para esse exemplo. Eu tenho ali 1,4 vezes 10 elevado a 3 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 2. O que eu tenho que fazer? Eu pego os números que são 1,4 vezes 3,1, multiplico normal. Pego as bases que são iguais, conservo. Como ali eu estou multiplicando, eu somo os expoentes, que vai resultar em 4,34, que é a multiplicação entre 1,4 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 5. Por que 5? Porque eu peguei os expoentes que são 3 e 2 e somei. Outro exemplo aqui, 2,5 vezes 10 a menos 8 vezes 2,3 vezes 10 elevado a 6. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Eu pego 2,5, multiplico com 2,3 vezes... Eu tenho que prestar atenção aqui que o meu expoente ali, 8, ele é negativo. Então eu tenho que fazer a regra de sinais. Não pode esquecer disso. Conservo a base, que é 10, e somo menos 8 com mais 6, sinais iguais. O que eu faço? Conservo o sinal do maior e subtraio. 2,5 vezes 2,3 é igual a 5,75 vezes 10, que é a base, é sempre igual, e eu subtraio 8 menos 8 mais 6, eu encontro menos 2, que é o resultado ali do expoente. Vamos agora com divisão, básico também. Para dividir números de forma de notação científica, devemos dividir o número, repetir a base 10 e subtrair os expoentes. Olha aqui um exemplo aqui. 9,42 vezes 10 elevado a 5 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 2. O que eu faço? Eu divido 9,42 dividido por 1,2 e subtraio os expoentes. 5 menos 2, 10 elevado a 3. Resultando em, dividindo aqueles dois números, fica 7,85 vezes 10 elevado a 3.
Soma e subtração com notação científica. Para a gente somar ou subtrair números com notação científica, a gente tem que somar ou subtrair os números e repetir a base de 10. A gente tem que lembrar que para fazer as operações é necessário que as potências de base 10 apresentem o mesmo expoente. Caso essa potência seja de expoentes diferentes, a gente tem que transformar ou um ou outro para ficar com o mesmo expoente. Vamos lá, por exemplo, eu tenho 3,3 vezes 10 elevado a 8 mais 4,8 vezes 10 elevado a 8. As bases e potências estão iguais, eu somo, que dá 8,1, e conservo a base, que é 10 elevado a 8. Olha lá de baixo. Subtração. 6,4 vezes 10 elevado a 3 menos 8,3 vezes 10 elevado a 3. As bases e expoentes estão iguais, então eu conservo e subtraio. 6,4 menos 8,3, eu acho menos 1,9 vezes 10 elevado a 3. Olha agora aqui. Quando a base 10 apresenta expoentes diferentes, que foi o que eu falei no início, a gente tem que convertê-los para o mesmo expoente de algum dos números. Ou seja, pode ser qualquer um. Vamos lá para o exemplo, fica mais fácil de entender. Olha esse exemplo aqui, olha. 3,2 vezes 10 elevado a 2 mais 2,8 vezes 10 elevado a 3. Está vendo que os expoentes são diferentes? Então eu tenho que pegar um desses dois números para colocar eles no mesmo expoente de um deles. Olha aqui, o que eu fiz então? Eu repeti o 3,2 vezes 10 a menos 2, e como eu já aprendi a transformar um número em notação científica, eu só transformei 2,8 vezes 10 a menos 3, eu andei uma casa que ficou 28, com isso uma casinha diminuiu, que ficou 10 elevado a 2. Agora as bases de expoentes estão iguais, eu somo 28 mais 3,2 e conservo a base, que é 10,2. É isso aí, com isso a gente finaliza a aula de notação científica.